Olá, sejam bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Hoje iremos falar sobre Adão e Eva, que foram o primeiro casal, segundo a Bíblia, criado pelo Criador. Uma nova espécie criada diretamente pelo Criador teria sido criada a partir da terra, à sua imagem e semelhança, para domínio sobre a criação terrestre. Eva, sua mulher, também foi criada diretamente pelo Criador da costela de Adão. Algumas pessoas consideram que a palavra tecelá foi erradicamente traduzida por costela. O nome Eva deveria ser em hebraico Havevá, que significa vivente, ou teria sido dado pelo próprio Adão. Ainda outros argumentam que a vista de serem fecundos tornam-se muito e enchem a terra. O fruto da árvore não podia ser o símbolo de relações sexuais, visto que esta seria a única maneira de haver procriação. Também alguns argumentam que não podia significar apenas a possibilidade de reconhecer o certo ou o errado, porque a obediência à ordem do Criador exigia um efeito moral, quando a referir-se ao conhecimento obtido ao atingir a naturalidade. Argumentam-se que não seria pecado por parte do homem atingir esse estágio, nem lógico que o seu Criador obrigasse a continuar imaturo. Muitos simbolizam a maçã como um fruto proibido, mas não há relatos na Bíblia de que isso seja verdade. Alguns escritos religiosos da antiga Caldeia afirmam que, próximo a Eridu, havia um jardim que havia uma misteriosa árvore sagrada, uma árvore da vida, plantada por divindades, cuja raiz era tão profunda, ao passo que os ramos atingiam o céu, protegido por espíritos guardiões, e nenhum homem podia entrar. No livro de John Elder, Profetas, Ídolos e Escavadores, comenta que na antiga literatura babilônica, a frequência e referências à árvore da vida, tal mencionada no livro de Gênesis 2:9. Representações da árvore são frequentes em baixo-relevos e selos alabastros. Seus frutos supostamente confiram a vida eterna aos que deles comerem. Os antigos egípcios também possuíam lendas similares, sendo que uma delas se apresentava a crença de que depois que o faraó morrer, havia uma árvore da vida ao qual teria de comer para sustentar o domínio do seu pai Ra. Há também muitas outras crenças, mitologias que têm a característica semelhante ao Éden bíblico. No livro de Eugene Goblet de Alviela, A Imigração de Símbolo possui um capítulo com mais de 50 páginas devotado ao simbolismo e à mitologia associados com árvores sagradas. O texto em numerosas ilustrações fornece indício de reflexo da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas crenças dos fenícios, sírios, persas, gregos, silianos, maias, astecas, javanenses, japoneses, chineses e indianos. Por exemplo, menciona-se nesse capítulo que os persas possuíam uma tradição de uma árvore da vida, a Haoma, cuja substância conferia imortalidade. Também há a crença de uma árvore da vida que existia entre os chineses. As tradições mencionam 7 árvores maravilhosas. Uma delas era a de jade, conferia imortalidade pelo seu fruto. Relata ainda que na mitologia escandinava menciona uma árvore sagrada chamada Yggdrasil, sobre uma das raízes a qual dizia manar uma fonte que residia todo o conhecimento e toda a sabedoria. Outra lenda fala de uma deusa que guardava numa caixa as maçãs da imortalidade, das quais os deuses partilhavam a fim de renovar a juventude. Acreditam que os jardins de Hesperides, com as maçãs de ouro, existiam numa ilha do oceano e eram muito famosos na antiguidade. Era lá que fluía as fontes de néctar pelo divã de Zeus, e ali que a terra exibia mais raras bênçãos dos deuses. Era outro Éden. Muitos nativos de Papuá, no Pacífico, creem numa árvore invisível, da qual todos levaram uma vida boa antes de morrerem e vivem eternamente agora, felizes e livres de preocupações.
Segundo há um manuscrito mexicano no Museu Britânico em que são representadas duas figuras colhendo o fruto da chamada árvore da nossa vida. Os maias e outros povos da América Central sempre representaram as suas árvores sagradas, com dois ramos partidos horizontalmente do alto do tronco, assim representando a semelhança de uma cruz. No livro de Gênesis, no jardim do Éden, o Criador fez toda a espécie de árvores agradáveis à vista e saborosos frutos para comer. Nele também colocou ao centro a árvore da vida e a árvore da consciência do bem e do mal, e um rio que nascia do Éden a regar o jardim, dividindo-se a seguir em 4 braços. Segundo a descrição bíblica, o nome do primeiro era Pison, o segundo rio era Guion, e o nome do terceiro era Tigre, e o quarto rio era o Eufrates. Não se sabe ao certo onde situam-se os rios Pison e Guion. O historiador Flávio Joséfo identifica-se como sendo o rio Ganges e rio Nilo. A árvore do conhecimento tinha um fruto que, segundo Eva, manipulada pela serpente supostamente simbolizando Satanás, seria bom para comer, pois ela era atraente e de bom aspecto e precioso para a inteligência. Contudo, apesar de atraente, ou talvez por isso, era um fruto proibido original. Os relatos que originaram o Gênesis seria proveniente de uma época em que os mares eram mais baixos. A região do Golfo Pérsico tem uma profundidade média de 50 metros e máxima de 90, portanto toda a área era uma região acima do nível do mar. O dilúvio teria resultado na subida do nível dos mares, inundando a região do Golfo e, consequentemente, ocultando sob o mar a localização do Jardim do Éden, possivelmente alterando o clima da região e contribuindo com a desertificação da Península Arábica. Tudo que os homens não entendem existe um significado simbólico. É mais fácil do que descobrir a verdade. No grego é invertido por zoé, que significa vida. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden para ali viverem e encherem a terra com seus descendentes. A Igreja Católica, assim como todas as outras religiões chamadas cristã, considera poligenismo, ou seja, que teriam existido vários casais humanos que deram origem a todo o resto da humanidade. A Igreja não condena, entretanto, a teoria da evolução, pois a forma que surgiu a matéria corpórea não faz parte do depósito de fé da Igreja. O rabino Newton Bonder sustenta que a Bíblia não tem pretensão em ser o manual eterno da ciência, e sim da consciência. Sua grande revelação não é como funciona o universo e a realidade, mas como se dá a interação entre a criatura e o Criador. Segundo Joseph Campbell, a metade da população mundial acha que as metáforas das suas tradições religiosas são fatos, e outras metade afirma que não são fatos de forma alguma. O resultado é que temos pessoas que consideram fiéis porque aceitam as metáforas como fatos, e outras se julgam ateus porque acham que as metáforas religiosas são mentiras. Uma dessas grandes metáforas é a de Eva. O fato de Eva ter partilhado com Adão o fruto da árvore proibida justificou-se por longos anos no cristianismo e no judaísmo uma suposta inferioridade da mulher, principalmente porque após o pecado original, o Criador disse que a mulher seria governada pelo marido. Embora haja poucas informações na Bíblia sobre a vida da personagem Eva, a mulher que fez o presente na maioria dos diálogos no livro de Gênesis sobre a vida do primeiro casal e da humanidade. Eva demonstra fé e gratidão ao Criador nas palavras proferidas na ocasião do nascimento do primeiro e do terceiro filho. Está escrito no livro de Gênesis 4:1. De acordo com o livro dos Jubileus, Adão e Eva teriam passado 7 anos no paraíso, antes de serem tentados pela serpente e expulsos do Éden. De acordo com o livro de Adão e Eva, eles, quando saíram do jardim, receberam a ordem de habitarem em uma caverna, e a caverna foi chamada de Caverna dos Tesouros. O livro diz que eles sofreram muito
após ter saído do jardim, principalmente no primeiro ano, após a expulsão. Por várias vezes tentaram cometer o suicídio, retornar ao paraíso, até que tiveram os primeiros filhos, Caim e Abel, e suas irmãs, não mencionada na Bíblia. Conforme o primeiro livro de Adão e Eva, o casal teria se arrependido amargamente e alcançado o perdão, e por várias vezes receberam do Criador a promessa de um resgate e de um Redentor, que nasceria da semente humana para resgatar a sua desobediência, e as promessas os consolavam. Enfrentaram a hostilidade de Satã, que tentava matá-los e enganava, transformando-se em um anjo de luz e dizendo-lhe ser o mensageiro celestial incumbido de lhe trazer as mensagens divinas. Mesmo estando fora do jardim, Adão e Eva ouviam a voz do Criador, que lhes sempre enviava suas palavras, respondendo às suas indignações. Os apócrifos Vida de Adão e Eva e o segundo livro de Adão e Eva diz que o patriarca Adão morreu primeiro e Eva continuou viva após a morte do primeiro homem. E o livro da história do universo diz que o jovem casal era perfeito em beleza e formosura. Campbell expõe-se e diz que o cristianismo, originalmente uma seita do judaísmo, abraçou a cultura e a história pagã, e a metáfora da costela de Adão explica o distanciamento dos hebreus e da religião, a cultura entre os antigos e do culto à Mãe Terra, Mãe Cósmica, ou Deusa Mãe. Argumenta também que Adão foi criado a partir do barro vermelho, ou argila, a terra, Adamá, ou Adão. Seu próprio nome revela a origem divina na deusa, que por sua vez mistura com sangue. Também na Bíblia, a santidade da terra em si, porque ele é o corpo da deusa, ao criar o Criador o homem a partir da terra e do barro, e soprar e dar vida ao corpo já formado. A Bíblia representaria uma arqueologia que relata não só a pré-história, mas também as primeiras manifestações da religião, a qual, posteriormente, formalmente se pôs ao paganismo e o culto à deusa mãe. Na mitologia pagã registram-se essa origem ao culto à deusa mãe, na medida as quais remotas descobertas de uma religião humana, inicialmente ao culto aos mortos e ao intenso culto de cor vermelha, ou barro, ou terra, de onde tudo nascia. Na mitologia grega é chamada de mãe de todos os deuses, ou rainha Reia, ou Cibele, entre os romanos. Este culto, na própria etimologia, significa terra ou fluxo. Obrigado a todos por mais uma vez terem visto esse vídeo. Não fiquem só nas minhas palavras, pesquisem e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Canal Cego à Nascença.